que são os fillers? São o que eu falei pra você, que são os preenchedores de silêncio. Ou seja, gente, quando a gente tá... Ó, se você quer entender os gringos em inglês, você precisa disso aqui. Você precisa entender o que são fillers. Então, ó, quando a gente fala em português, por exemplo, meu, eu não sei se eu vou, sabe? Esse sabe é um exemplo de filler. Por exemplo, quando eu falo então, não sei não. Esse então é um exemplo de filler. Tem vários fillers, tanto no português quanto no inglês. No inglês, eu peguei alguns exemplos aqui de fillers para te ensinar. Então, ó, um exemplo de filler é o famoso like. Teacher, mas like não significa gostar. Depende do contexto. Se eu te falar, I like CrossFit, eu gosto de CrossFit. Só que se eu falo para você, por exemplo, this is like a huge opportunity. Ou seja, nesse contexto aqui, ó, isso é like, tipo, a huge opportunity. Meu, isso aí é tipo uma grande oportunidade. Ou seja, eu usei o like como um filler para eu preencher o silêncio, para eu deixar minha fala mais natural. E é isso que eles utilizam toda hora, que às vezes você fica pensando, nossa, será que ele falou eu gostei? O que ele falou? O que significa isso? Mas na verdade é só um filler, é só uma palavrinha ali que eles usam para deixar a fala deles, dos gringos, né, mais natural. Então, se o seu objetivo é entender pessoas de fora, nativos, americanos, britânicos, pessoas do mundo inteiro, você precisa entender o que são fillers. O outro exemplo, quando eu falo, por exemplo, this is, por exemplo, I'm tired, you know? Ou seja, meu, eu tô cansado, sabe? I'm tired, you know? Ou seja, esse you know, tá vendo como é simples? Nem parece que eu falei direito. I'm tired, you know? Ou seja, meu, eu tô cansado, sabe? Então esse you know tem o sentido de sabe. Meu, eu tô cansado, sabe? So I'm tired, you know? Ou seja, você precisa ter no seu vocabulário aí para você conseguir entender essas pessoas isso aí, na prática. You know? You know? O outro exemplo aqui, ó. So, what time are we meeting? Ou seja, what time are we meeting? Então, que hora que a gente vai se encontrar? So, what time are we meeting? Ou seja, eu só usei, ó, essas palavras que eu vou deixar em negrito aqui agora, ó. So, you know, like, são utilizadas frequentemente por gringos. Então você precisa entender quais são elas para quando eles utilizarem você já pegar na hora. Você não ficar processando e demorando para entender. Tipo, o que é isso? Será que ele falou isso? Será que ele falou aquilo? Não. Você já vai pegar e vai ficar muito mais fácil o processo de entender essas pessoas. A gente tem as contractions. Elas têm um poder de fazer você entender as pessoas, os gringos em inglês, com muito mais facilidade. Tá? Elas são contrações, é quando você corta alguma coisa ali na sua fala. Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o famoso I would like, que é eu gostaria, né? Eu gostaria, sei lá, de uma salada. I would like a salad. É assim que o brasileiro fala. Só que um gringo, ele não vai falar I would like. Ele vai cortar isso aqui pra I'd like. Então, ó, eu gostaria de alguma coisa. I'd like alguma coisa. Mesma coisa, I am. Ele não vai falar o gringo I am, ele vai falar I'm. I'm. Eu sou ou eu estou em algum lugar. I'm. Mesma coisa, you are, você é. You're. Tá vendo como ele tá cortando as coisas ali? Ele não tá utilizando as coisas palavra por palavra, ele corta. E ele não tá nem aí, ele fala desse jeito e que se dane você. Então, se você não sabe o que são contractions, você vai ter muita dificuldade para entender gringos, para entender nativos do inglês. Então, para ontem, você deve saber o que é isso aqui. Você deve entender o que são contractions, saber quais são elas, para que você consiga realmente entender essas pessoas e falar com mais naturalidade também. Olha, eu tenho um aluno, Diogo, que ele tá no método EA, tá? Deixa eu só espirrar, gente. Ele tá no método EA e ele aplicou todas essas estratégias aqui que eu tô te falando. As contractions, connected speech fillers. E ele começou a prestar atenção nisso. É claro, ele se aprofundou nas aulas ali no método.
E ele começou a realmente entender como aquilo funcionava. Hoje em dia, tem inclusive um vídeo com ele que eu gravei a um dos meus alunos do Método EA, e ele fala: Teacher, quando eu entrei na minha empresa, só minha chefe falava inglês. Hoje em dia, eu consigo participar das calls com o pessoal de fora, com os americanos, eu consigo participar das calls com os britânicos. Por quê? Porque eu sou o único ali que consegue entender essas pessoas. E por que ele tá conseguindo entender essas pessoas? Porque ele tá e colocou ali tudo que eu te falei aqui em prática.